até 20 amperes de corrente de entrada CC para ser compatível com módulos fotovoltaicos de alta potência. Mais seguro com a função de desligamento rápido. Capacitores sem eletrólitos para garantir uma vida útil bem mais longa. Potência máxima até 60 graus, com maior geração. É exatamente isso que você vai conhecer a partir de agora. Parece mentira, acha que isso não é verdade, que não está aqui no Brasil? Está sim, e quem está trazendo isso para o Brasil é a Sofar, em primeira mão para você aqui na Intersolar 2023. E a partir de agora você vai entender em detalhes e olha, com algo muito bacana mesmo, de extrema relevância para o setor fotovoltaico. Esses microinversores que estão aqui podem funcionar com baterias de lítio. Recomendo você acompanhar até o finalzinho que você vai entender como que isso funciona com o meu amigo Fabiano. Fabiano, obrigado por nos receber aqui. Imagina, eu que agradeço. Agradeço muito pela parceria com a Sofar. Para a gente é um prazer enorme, cara, poder trazer toda essa tecnologia para o nosso país e ajudar a alavancar a marca aqui no Brasil. Agora explica para a nossa audiência aqui, Fabiano, como que é essa história aí dos até 20 amperes de corrente contínua, cara? Já vem nativo com esse microinversor aqui? Sim, Eduardo. Como você pode ver, os nossos inversores eles têm 4 entradas independentes. Então são 4 MPPTs, como dizemos aqui. E cada uma delas consegue aguentar até 20 amperes de corrente nominal. Ou seja, hoje em dia a gente consegue conectar módulos de alta potência, os módulos mais que geram maior potência com esse nosso equipamento aqui, com o nosso microinversor. Isso quer dizer também que ele está preparado para algumas potências maiores que possam vir, porque no momento atual a gente tem módulos aí na ordem talvez do que, acho que chegando aí 15, 16 amperes, acho que no máximo, né? Sim, sim. Futuramente eu acredito que a gente vai ter módulos com maiores potências, com maior corrente. Então eu colocando um microinversor ou microinversores desses na minha instalação, eu estou preparado de repente para daqui mais talvez uns 2 ou 3 anos de evolução de módulos, então? Exatamente, porque a evolução da tecnologia no mundo hoje é muito rápida. Então, assim, a cada ano estão lançando novos equipamentos com maior potência, com maior rendimento. Então, assim, a Sofar, pensando nisso, se preparou para poder atender esse público, para poder atender essa demanda dos módulos, para que o nosso equipamento consiga conversar com eles de uma forma razoável. Bacana demais. Agora, algo que a nossa audiência sempre pediu pra caramba, cara, é a questão do desligamento rápido. É muito difícil a gente ver isso em microinversores. Geralmente inversores de string, como a Sofar também tem, mas não é o nosso alvo aqui hoje. Mas em microinversores, até hoje eu não conheço nenhum que tenha. Se eu estiver enganado, comenta aqui embaixo pra gente, né? Se eu não souber exato qual que é. A gente vai ficar curioso em saber, mas até onde eu sei, acho que a Sofar é o primeiro que está trazendo isso de forma nativa no seu equipamento. Eu acredito que sim, Eduardo, porque a Sofar sempre pensa também na segurança. Então, assim, ter um desligamento rápido, apesar de hoje não ser uma mandatório, uma regra, a Sofar sempre pensa na segurança da instalação e principalmente na segurança do usuário final. Então ter essa função de desligamento rápido, caso aconteça alguma avaria na rede ou alguma avaria no sistema fotovoltaico, eu acredito que seja uma evolução até para todas as outras marcas aí, digamos assim, uma tendência no caso, né, na verdade, para que esses equipamentos possam ser utilizados de forma segura e o nosso usuário final se sinta seguro em ter esse equipamento. E também ter o patrimônio dele muito bem assegurado, evitando incêndios, né? Que esse desligamento rápido é justamente para isso, né? Exatamente. Dependendo do que acontecer lá no telhado, eu preciso ter uma forma de desligar isso de maneira rápida, porque a gente está lidando com corrente contínua, né? Exatamente. Para quem não sabe, o arco voltaico gerado a partir de corrente contínua, ele é muito mais perigoso e muito mais danoso do que o arco voltaico gerado a partir de corrente alternada, digamos assim. Os microinversores, eles já são muito mais seguros por trabalhar com placa fotovoltaica por entrada. É uma geralmente por entrada, né? E com essa tecnologia vai trazer mais segurança ainda, então? Exatamente. Com esse tipo de tecnologia, como eu disse anteriormente, o cliente pode ficar seguro, se sentir seguro em utilizar esse equipamento que mexe com uma grandeza elétrica, digamos assim, relativamente perigosa, que seria o arco fotovoltaico gerado por corrente contínua, né? Então, com o desligamento rápido, a pessoa pode se sentir segura em utilizar esses equipamentos
e evitando maiores danos, tanto para a saúde quanto, como o senhor disse, para patrimônio. Para patrimônio, né? Cara, isso é muito bacana mesmo. E algo que geralmente na eletrônica, pessoal, é um pouquinho não, olha, eu vou dizer que é bastante complicado, que são os capacitores relacionados também à temperatura. Todo equipamento eletrônico, eletroeletrônico, é normal que gere calor, que tenha uma certa temperatura, às vezes até mesmo elevada dentro dele. Ele é projetado para suportar essas temperaturas por um período longo, mas aqui me chamam muita atenção esses capacitores sem eletrólito. Cara, isso vai ajudar a aumentar muito a vida útil. Afinal de contas, a gente está falando de um microinversor que, por sinal, já gera uma certa temperatura com o seu funcionamento nativo. Embaixo da placa fotovoltaica, isso eleva um pouco mais. E a Sofar pensou em trazer essa tecnologia justamente para aumentar mais ainda então essa vida útil. Afinal, a gente está falando de no mínimo 25 anos, né, de uma instalação gerando. Exatamente. A Sofar ela é uma creio que seja a única do mercado que possui os nossos microinversores sem os capacitores eletrolíticos, né? Hoje a fabricação da Sofar para esse equipamento são com capacitores de filme, o que, complementando o que você disse, aumenta a vida útil do equipamento, né? Evitando a maior geração de calor aí e até puxando um gancho até para potência máxima lá, você pode verificar que ele funciona a potência máxima até 60 graus. Então, aumentando a vida útil e entregando maior potência aí numa temperatura elevada. Como você disse, o microinversor ele está sujeito a ficar sobre altas temperaturas ambiente, né? Embaixo do painel, embaixo do sol. Então, com essa nova tecnologia de capacitores eletrolíticos, aumentando a vida útil e aumentando também esse range de temperatura que ele pode atuar na máxima potência. Cara, isso é muito bacana mesmo, né? Agora, com tudo isso de tecnologia, a gente falou de muita coisa bacana aqui para nossa audiência, mas eu acredito que quem está lá por trás, lá nos acompanhando, deve estar com uma seguinte dúvida. Cara, não conheço muito bem a Sofar, na verdade eu nunca ouvi falar, estou ouvindo falar agora pela primeira vez. Quem é a Sofar e como que a Sofar consegue se apoiar num mundo tecnológico desse para trazer tanta tecnologia como essa? Explica um pouquinho mais aí de maneira breve quem é a Sofar e como que ela está posicionada no Brasil com tudo isso de tecnologia e a nível mundo também, né? Certo. A Sofar é uma empresa que foi criada em 2013 e hoje ela está atuando no Brasil desde o ano de 2017 com os nossos equipamentos no mercado e assim, em constante evolução, constante aprendizagem do nosso mercado para que a gente possa trazer as melhores tecnologias dessa área da solar para que o nosso cliente final possa desfrutar de toda a tecnologia que o mundo vem oferecendo para nós, né? Dessa evolução que o mundo vem oferecendo para nós, né? A Sofar ela é fundada na cidade de Shenzhen, na China, que não sei se vocês sabem, mas é um novo polo tecnológico do mundo. Então, assim, estando dentro de uma comunidade, numa cidade que é o novo polo tecnológico do mundo, acredito que a gente está mais próximo de toda essa evolução tecnológica e assim, como eu disse, sempre estudando mercado mundial, mercado brasileiro, para que a gente possa atender todos os clientes da melhor maneira possível. Isso é muito bom, ou seja, você está localizado nesse polo tecnológico a nível mundo, né? E aí você consegue respirar mais essas evoluções em tempo real ali e ficar atento a tudo que está acontecendo e, na verdade, até se adiantar a grandes tecnologias para o mercado para a gente conseguir prover, então, tecnologias que possam durar aí por bastante tempo. E uma coisa muito interessante que você comentou aqui, Fabiano, que eu acho super legal, e eu estou vendo uma mobilidade muito grande das empresas, sobretudo os fabricantes, é pensar lá no usuário final. As Intersolares passadas que eu participei, eu venho aqui desde 2017, era totalmente diferente. O fabricante, ele falava para o distribuidor falava para o integrador, instalador, e o integrador, instalador falava para o cliente final. O fabricante não falava com o cliente final, o distribuidor também não falava com o cliente final. Então tinha uma certa distância. Isso está mudando com o passar do tempo, porque afinal de contas, quem utiliza toda essa tecnologia aqui é aquele cliente final lá que quer economizar energia. Então isso é incrível, né? E eu estou percebendo que a Sofar também tem isso no DNA dela, né? Chegar mais próximo de quem está na ponta utilizando. E por isso que ela está crescendo muito aqui no Brasil, com escritório também aqui no Brasil, não é? Exatamente. Hoje a gente tem um escritório aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, e sempre tentando ficar próximo do nosso mercado, né? Que nem você disse, não tem como a gente evoluir
sem pensar no nosso cliente final, porque eles são os consumidores dos nossos equipamentos, não são os integradores, não são os distribuidores. Então, a gente tem que sempre ter em mente vocês e sempre pensando qual a melhor maneira de oferecer essa evolução tecnológica nesse setor solar para o cliente final, no caso. Boa, e aí agora a gente vai então entrar naquela cerejinha do bolo interessante que eu falei para nossa audiência que tinha, puxando esse gancho que você falou. Né? Com base em tudo isso, acredito que é dessa forma que a Sofar pensa em trazer a tecnologia que a gente tem aqui agora. Hoje eu tenho um microinversor, mas amanhã eu quero trabalhar com baterias neste microinversor. É verdade mesmo que esses de vocês aqui conseguem trabalhar dessa forma? Eu instalo na minha casa, no futuro tem uma tecnologia que eu vou agregar a ele para utilizar a bateria de lítio e transformar ele como se fosse um híbrido? Sim, exatamente. Hoje, né, o nosso sistema Sofar Power Nano, composto pelos nossos microinversores, eles podem sim ser transformados num sistema híbrido. Como? Nós viemos apresentar o nosso equipamento, que é o nosso hub, chama HU80. Ele é um equipamento que, além de fazer o gerenciamento inteligente de todos os microinversores que você tem na sua instalação, ele tem entradas para a bateria, ou seja, você consegue transformar o seu microinversor, o seu sistema de microinversores, num sistema híbrido com baterias de lítio. Cara, isso para mim é sensacional, né? Porque o mundo está evoluindo de uma forma tão bacana e a gente já tinha ouvido falar desse tipo de tecnologia, mas fora do Brasil. E pouquíssimas pessoas sabem que essa tecnologia está aqui no Brasil agora. Talvez outros fabricantes possam começar a trazer também, porque eu acho que isso vai virar uma tendência, né? Porque sempre foi algo que as pessoas que trabalham no on-grid cobram e o cliente final também cobra. Poxa, é muito legal essa tecnologia, eu vou economizar energia, mas quando falta energia, como é que funciona? Ah, não, cara, não funciona, porque aí não tem como funcionar. Isso era um gargalo e muita gente às vezes nem queria o sistema por causa disso. Claro que às vezes, no primeiro momento, fazer uma instalação completa fica um pouco mais caro, mas isso de maneira modular é muito legal, porque eu instalo hoje e daqui a um ano eu consigo então acrescentar a bateria com esse módulo que você nos falou, para ligar eles junto com o banco de baterias e transformar então em um híbrido com baterias. Essa preocupação desse cliente final ou daquele integrador e instalador que tinha essa dificuldade em colocar esse produto no mercado, ela vai acabar então dessa forma. Exatamente. Hoje a gente pode acompanhar, pelo menos no cenário brasileiro, que a gente tem constantes mudanças nas regras. Então, eu acredito que tendo um sistema que transforme, né, que você fique à vontade de utilizar a energia que você está gerando, né, toda a energia que você está gerando nos seus módulos fotovoltaicos, armazená-las e depois utilizá-las para o seu bem entender, eu acredito que isso conforta o nosso cliente final, tendo essa opção, né, até para esse nosso sistema de Power Nano, que é os nossos microinversores, isso traz um conforto para o nosso cliente final em adquirir um sistema desse e ficar, como posso dizer, tranquilo em utilizar a energia. Quando vai faltar toda a energia. Exatamente. Quando falta energia da concessionária, com esses módulos eu consigo ainda continuar utilizando as baterias então para algumas cargas que eu tenho na minha casa? Seria Sim, assim? Com certeza. Você faz o dimensionamento das suas baterias pensando sempre nas cargas que você quer mantê-las ligadas durante o dia, né? Então, durante o dia ou durante a noite, no caso de uma falta de energia da rede elétrica. Então, com esse sistema é possível também Boa. acoplar as baterias. Diz para mim o seguinte, nesse módulo aqui que a gente vai integrar o microinversor com as baterias, ele segue mais ou menos o princípio dos inversores híbrido on-grid e off-grid, onde eu tenho uma saída que vai paralelar com a rede e uma saída para as minhas cargas prioritárias, seria isso? Exatamente. Acho que da mesma forma que os nossos sistemas híbridos funcionam, entendeu? Você vai ter a saída para cargas essenciais e a saída para cargas não essenciais, digamos assim, cargas normais, né, que estariam conectadas diretamente com a rede. Então, dessa maneira, eu acredito que você consegue pensar e fazer o dimensionamento correto do seu sistema de baterias para suprir toda aquela carga que você necessita. Maravilha. E um grande dilema que a gente tem aqui no Brasil quanto a esse tipo de tecnologia, que muitas pessoas ficam preocupadas, é segurança. A gente vai ter uma segurança bacana com esse equipamento instalado, sobretudo para a rede elétrica da concessionária, porque a gente sabe que quando falta, o on-grid não pode funcionar, porque tem um profissional trabalhando em algum local. E se o on-grid estiver funcionando e injetando na rede, pode colocar a vida daquele profissional em risco. Neste caso aqui, a gente fica tranquilo então, faltou energia da rede elétrica da concessionária, vai ter o procedimento de antilhamento,
porém o backup continua funcionando totalmente isolado da rede, seria assim? Sim, exatamente. Como funcionam nossos inversores híbridos, digamos assim, né? Então eles têm essa inteligência de verificar o antilhamento, por exemplo. Então faltou energia ou tem alguém da concessionária trabalhando na rede, ele vai fazer essa isolação e vai começar também a trabalhar, né, com as energias da bateria, exatamente por causa desse nosso controlador, o hub. Ele faz todo esse processo, todo esse gerenciamento de energia que os microinversores geram, da mesma forma que os nossos inversores híbridos. Muito bom. E aí agora aquela perguntinha-chave que eu acredito que muita gente faria essa pergunta se estivesse aqui no meu lugar. Eu já tenho um sistema on-grid funcionando na minha residência. Claro, eu sei que ele não vai ser compatível com esse seu hub aqui, mas eu posso acrescentar essa sua tecnologia junto com alguma outra tecnologia que eu já tenho na minha casa para eu me beneficiar de tudo isso que a gente falou aqui agora? Sim, claro, você consegue instalar, né, o nosso sistema de microinversores com o hub até em sistemas existentes. Você colocando um sistema em paralelo, por exemplo, num sistema existente, ele vai funcionar como se fosse um outro inversor em paralelo que você colocaria, né? No caso, por exemplo, se você considerar todos esses equipamentos, tanto o híbrido quanto o hub, seria basicamente a mesma coisa se você colocar um inversor híbrido em paralelo, né? O hub ele transforma os nossos microinversores num inversor híbrido, né? Então, é o sistema, se você colocar em paralelo, separando certinho, medidores e tudo mais, você consegue conectar ele certamente num sistema existente. Que bacana, isso é incrível, né? É muita coisa que a gente tem para falar. Se a gente fosse ficar falando aqui de toda essa tecnologia, a gente ficaria aqui no mínimo 1 hora. Motivo esse que a gente vai levar, talvez você, o Bruno, alguém mais da parte técnica da Sofar, junto com o comercial, para mais um episódio do nosso podcast em breve, para a gente abordar em maiores detalhes essa tecnologia. Porém, eu também vou abordar em mais detalhes, porque em breve eu estarei recebendo um microinversor como esse para a gente fazer essas demonstrações aí para você em primeira mão aqui no Brasil. Fica ligadinho, se ainda não é inscrito, chegou até esse momento, é porque você curtiu demais o conteúdo, então eu peço para você se inscrever para não perder nadinha. Poxa, Fabiano, eu agradeço demais. Se tiver alguma coisa que você acha importante falar que eu não abordei aqui, sinta-se à vontade, cara. Bom, só tem uma coisinha que a gente esqueceu de falar, Eduardo, que é a questão da nossa comunicação Wi-Fi, né? Hoje os nossos equipamentos, né, os nossos microinversores, ele já vem com a comunicação Wi-Fi embutida. Então, ou seja, hoje a gente não necessita de um equipamento externo para poder fazer a comunicação com a sua internet. Então, acessar o seu aplicativo, fazer o gerenciamento dele pelo aplicativo da Sofar, hoje você consegue fazer ele diretamente com a conexão no Wi-Fi. Boa. Cara, isso é muito bacana. Bom, é que é tanta tecnologia diferente que tem nele, que eu acabei nem lembrando dessa questão do Wi-Fi, né? Que a gente bate muito na tecla, o monitoramento, um dispositivo externo que na maioria das vezes custa o preço ou até mais caro do que um microinversor, que muitas pessoas não querem colocar. Agora então a gente já tem tudo embutido, né, no próprio microinversor, que eu comunico direto com o meu Wi-Fi e tá tudo certo, cara. Isso é incrível. Muito bom. Poxa, Fabiano, obrigado mesmo pelo seu tempo, por nos receber, por contar um pouco da história aqui da Sofar para a nossa audiência, por trazer essa tecnologia. Eu fico muito feliz, cara, em estar trazendo isso em primeira mão para nossa audiência aqui, cara. Obrigado mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo apresentar os nossos equipamentos, os nossos lançamentos aqui da feira, e fica o convite para vocês de conhecer todos os nossos equipamentos aqui. Maravilha. Links aqui embaixo na descrição para as mídias sociais da Sofar, para o site, para você conhecer um pouco mais de detalhes. E é claro, aqui no canal vai ter muito material bacana também. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!